Sejam todos bem-vindos a mais uma live POV, por onde e para onde vamos, com o Senhor. Uma live onde o intuito é mostrar a experiência dos convidados com Deus e o quanto a vida com Ele é boa, maravilhosa, perfeita e agradável. Hoje estamos aqui com ela, de Júlia Buarque, essa garota maravilhosa que já está dentro do ministério desde criança, filha do pastor Flávio, que também é professor no Rema. Eu espero que seja um futuro seu também, porque a palavra está dentro de você, dentro da sua família e muitas coisas que você tem feito. Júlia, que no momento é de Navegantes. Exatamente. Está aí prestes a se casar, se preparando. Então, seja muito bem-vinda, Júlia. E muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigada, Léo. Para mim é uma honra estar aqui. Boa noite, todo mundo. Eu estou morando em Navegantes, Santa Catarina. Todo mundo acho que fica confuso, né? Onde é que a gente está? Se é Balneário, se é Itajaí, se é... Mas é Navegantes. Então, tá bom. Ju, vou começar aqui. A gente sempre começa conhecendo um pouquinho do nosso participante, né? Porque o intuito é falar sobre a sua experiência, sobre você. E tenho as perguntas que eu faço para todas as pessoas que participam comigo, que são as primeirinhas ali. Vou começar aqui fazendo o seguinte. E é claro que se você precisar dar um pause aí na live, fazer alguma coisa, você só me dá um sinalzinho, que a gente dá uma pausa rapidinho e você faz o que você precisa fazer. Tá bom. Júlia, houve algum momento já na sua vida até hoje que você pensou em deixar a sua vida ministerial? Que pergunta, né? Assim, nenhum momento assim eu pensei de deixar minha vida ministerial, né? De crescer em Deus, né? Teve aquelas fases, né, da adolescência mesmo, né? Que eu ficava confusa em certas coisas, mas eu sempre tive um foco, né? Que o que Deus tinha para mim, né? Qual era o propósito dele, aonde ele queria que eu chegasse. Então eu sempre me mantive nisso, né? Então, assim, vamos dizer que eu nunca quis desistir. Então, tá ótimo. Mas é as fases, né? O importante é sempre saber que se ele disse para continuar é porque você vai continuar. Amém, isso mesmo. De Júlia, na sua jornada aqui até hoje, nas suas passagens, nos momentos onde você esteve em vários lugares, no seu crescimento, tem alguém quem pode falar, essa pessoa é a pessoa que mais me influenciou? Tem sim. No período, né, que eu morei em Recife, quando eu tinha 14 anos, foi meu líder de jovens, o Rodrigo. Ele me influenciou bastante, né? Não só por causa da minha adolescência, mas ele me influenciou muito, né? A andar na palavra, a me fazer ler livros, sabe? Me incentivou a como servir a Deus. E o coração dele, né, e da esposa dele são muito dóceis, né? Em querer ensinar a palavra para as pessoas. Então, eles me marcaram bastante. Entendi. E se você pudesse falar alguma coisa para eles hoje, o que você diria? Eu diria assim, obrigado, né? Por persistir em mim e me fazer ler os livros, de me fazer crescer na palavra, de me ver mais do que eu estava conseguindo me ver, né? De ver potencial em mim quando eu não me via. É isso. Beleza. Ju, vou pedir para você poder falar um pouquinho só mais alto, que o seu som tá um pouquinho baixo aqui para mim. Tá bom. Tá bom. Vamos seguir então. Tá bom. A gente aqui, como bons cristãos, sabemos que tá na palavra, tá lá, que Ele faz da nossa vida tudo que é bom, perfeito e agradável diante da visão dele sobre as nossas vidas, porque Ele já sabe o nosso futuro, mas que também Ele realiza os nossos desejos, os desejos do nosso coração, se eles estiverem de acordo com a palavra. Hoje, você tem algum desejo que vai se realizar?
que vai se realizar além do meu casamento. Exatamente. Tem que Sim, lembrar que o casamento já foi. O casamento já foi. Outra coisa. não, que ele disse que se realizaria, né? Uma das coisas é alcançar a vida de crianças, né? Ir para vários lugares, alcançar a vida de crianças, né? Trabalhar com o ministério também infantil, né? Alcançando também a vida não só das crianças quanto das famílias, né? Hoje eu já estou assim vivendo um pouco disso, né, no meu trabalho, porque eu sou professora, mas Deus tem não só falado, mas eu creio que em breve vai realizar coisas em relação a isso. Então você toma cuidado aí para não ser a iniciadora de algum projeto social envolvendo crianças, viu? Bom, Porque o ha-ha-ha aqui de Bauru já faz sucesso. Vamos ver qual vai ser o seu. Pois é, eu tenho Esse realmente isso no meu coração, de alcançar Se é pra isso. crianças também, né? Você tem alguma ideia de algo que você queira fazer? Você já recebeu algum tipo de chamado específico, tipo algum projeto que você recebeu, tipo esse que eu tô fazendo? Isso aqui é um projeto que eu recebi. Eu só tô seguindo Sim. o que foi me mandado. Você recebeu algo do tipo que você possa falar aqui pra gente? Claro. Então, assim, eu não recebi assim algo assim específico, né? Mas tem borbulhado no meu coração. Eu acredito que Deus é que está começando a falar comigo sobre isso, né? Sobre montar tipo umas salas, né, para ensinar, né, as matérias básicas para as crianças, né, que não têm assim condições às vezes de ter o ensino, né? E ensinar a palavra de Deus, sabe? Nas salas de aulas, a higiene delas, cuidar delas mesmo. Entendi. É bom, é o que. Como é que eu posso dizer? A gente estuda, depois de passar por muito estudo e tal, a gente vê que o melhor método de ensinar a criança é na escola, independente do que for. Você quer ensinar sobre saúde, você ensina na escola. Quer ensinar, se você é a favor disso, sobre sexualidade, você ensina na escola. Quer ensinar sobre higiene bucal, é na escola. Então, tudo que você inicia na escola perpetua para o resto de suas vidas. Imagina ensinar sobre Deus na escola. Com certeza, e é melhor aí. O seu vai longe, hein? Esse aqui não se prepara, não. Já vai chamando 2 ou 3 aí para se aglomerar contigo. Com certeza. Gil, eu vou aproveitar aqui, vamos fazer mais umas perguntas sobre você. Essas agora vai ser para te pegar de surpresa. Foi de propósito, por isso que eu não coloquei no nosso roteiro aqui. Sim. Fala pra gente um livro. Faz uma indicação de livro. De livro? Meu Deus, tem vários. Eu escolhe um. Tá bom. Um só? Deixa só eu pensar num livro assim, que é vários. Tem um livro? Tem um livro que eu tô terminando de ler, né? Porque como ele é muito grosso, mas ele é um livro muito bom, que relata sobre os dias que a gente está vivendo, né? Os últimos dias. Que é como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Esse livro é fantástico. A hora que você começou a falar, eu já sabia qual era. A hora que você começou a falar, eu já sabia. Esse livro me pegou de surpresa. Eu não tenho esse aqui, esse que você falou aqui, mas eu indicaria esse. Esse é muito bom. Uma Vida em Chamas, do Rick Renner. Eu vou ser sincero, claro, né? A indicação é pela mensagem que ele passa. Eu não gosto muito do tipo de escritura que ele faz. Mas a mensagem, meu amigo, olha. É demais, né? E eu gosto de palavras em grego, né? E ver a tradução, né? Porque eu acredito que dá um sentido mais amplo, né? De entender. Exatamente. Pedras preciosas. Que, inclusive, são todos do Verbo Shop, para quem tiver interesse em leitura cristã, leitura para crescer, seja em parte financeira, seja em parte espiritual, seja em parte de família, seja em namoro, seja no que você precisar, a palavra te ajuda. E a gente, para dar um jeitinho, o Rema Publicações, Verbo Shop,
tem vários livros à disposição, fiquem à vontade. E a indicação principal que eu tenho para qualquer pessoa que queira fazer uma leitura diária é o Pedras Preciosas. E não sei se você sabia, Júlia, ele vai sair o volume 2. Não acredito! Vai, a Daiane fez live comigo outro dia e ela me contou, falou que o pessoal tá fazendo a tradução do volume 2. Ai, que spoiler top! E agora indica uma música. Uma música? Mais uma música. Uma música que eu tenho ouvido bastante, né? É aquela música do filho do Eliezer, né? Que é o Abençoado. Abençoado Você sou. já ouviu? Isso. É óbvio, minha esposa coloca pra tocar aqui, né? Exatamente. Né, amor? A Esther. Pois é, essa música tem falado, né? Muito quando antes de eu iniciar meu dia, assim, ela dá uma força, um vigor, né? Porque ela é uma declaração da palavra, né? Então. Ô, Steph, como que chama mesmo aquela música que a gente tava cantando hoje de manhã? Eu não lembro o nome de música. Não lembro o nome de música. Eu lembro a música, mas não lembro o nome de música. Só a Stephanie Aqui na tocou tua vida. Aqui tocou ontem no culto. Foi domingo, é. Pera aí, deixa eu achar aqui que essa é legal demais. Uhum. Ah, deixa quieto, não vou falar não, senão eu vou fazer errado. Palavras da Stephanie. Mas tem uma música também que depois, na hora que eu lembrar, eu te falo. De Júlia. Vamos lá. Como você faz o seu devocional? Como eu faço meu devocional? Então, eu acordo, né? E antes de fazer qualquer coisa, eu já pego a minha Bíblia, né? Aí tem um aplicativo da Bíblia, né? Não sei se você já viu, que tem falando sobre vários assuntos. É YouVersion. É tipo sua versão. E aí ele fala muito. Aí lá tem vários assuntos de devocionais, né? E aí eu pego um assunto que Deus tá falando, né? O Espírito Santo tá falando comigo. E eu pego para ler, né? Pego minha Bíblia, às vezes pego um dicionário. Às vezes eu também tô lendo algum livro que Deus fala, né? O Espírito Santo comunica comigo, né? Para estar lendo. Ou eu acesso o site da Verbo, né? Que tem vários devocionais maravilhosos também. E eu começo a ler, né? E eu declaro a palavra em cima de tudo que eu leio. Eu Eita, uso a mesma... Pode terminar, desculpa. Não, imagina. E eu pego meu caderno, né? E faço anotação, grifo aquilo que o Senhor tá falando mais comigo, né? As partes assim. A Bíblia toda é importante, né? Mas tem aquelas partes, né? Que são chaves, né? Pra gente. E aí eu grifo ela. E é assim, meu devocional. E por que você faz de manhã? De manhã, porque antes de tudo, de fazer qualquer coisa, eu gosto de dar prioridade para Deus. Assim, não que fazer outras coisas antes não é dar prioridade para Deus, né? Mas é um momento que é mais calmo para mim, que ninguém tá conversando muito aqui em casa, né? É um momento mais calmo mesmo, de estar tendo um relacionamento com Deus, né? Porque meu dia às vezes é bem agitado, né? E então de manhã a parte mais calma, né? Para fazer a devoção. Entendi. Eu uso a mesma Bíblia no celular, o YouVersion, e ela tem no computador também, que é My Bible, o nome do site dela. É muito bom, realmente. Tem vários planos. Eles chamam de planos, não chamam de... Do que a gente falou mesmo? Eu esqueci a palavra. Devocional. Eles chamam de planos, e tem vários planos conforme os assuntos. É muito bom para quem quiser algum tipo de indicação de algo para ter diariamente em mãos, sem ter que ficar olhando na Bíblia, porque você às vezes, quando é novo nessa parte de cristianismo, se perde. Cristianismo? Certo.
se perde no que você quer ler, esse aplicativo, assim como outros, é claro, tem vários outros, tem o Glorify, que é muito bom também, mas nesse do Your Version é muito bom porque ele separa conforme o que você precisa. Você quer receber palavras sobre fraqueza, tem nele, quer receber palavras sobre crescimento, tem nele, e assim vai, de Júlia, indicação maravilhosa. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Jesus, o cara, o grandioso. Esse cara. Ele. De Júlia. Quem é Jesus? Exatamente. Pode repetir, Léo, a última coisa que você falou que travou aqui? Quem é Jesus? Então, meu Deus, algo que a gente pensa, né, que é tão complexo, mas é muito simples, né? Jesus, para mim, ele não só foi, como as pessoas dizem, né, uma filha de um carpinteiro, lá, que nasceu de uma virgem, mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho de Deus, né? Ele foi, né, e ainda é, né? É Deus, mas foi a representação de Deus aqui na Terra, né? A própria palavra. E eu creio, né? Já antecipando, né? Uma das respostas que você fizer, Jesus, ele é a pessoa mais linda desse mundo, porque ele se tornou na forma de homem, ele veio na forma de homem, para se colocar no nosso lugar, para morrer por nós, para que hoje a gente pudesse ter uma vida plena, uma vida de paz, de alegria, de saúde, sabe? Ele é a salvação, ele é o único caminho, ele é o amor, ele é a alegria, ele é a paz, que o mundo não tem, e ele é a solução de tudo. É isso aí. É complicado falar sobre isso, porque ele é tanta coisa que se você for fazer uma lista, não vai longe. É verdade. E por que a gente tem que copiar Jesus, Júlio? Olha, interessante. Quando a gente pensa, né, vamos dizer assim, copiar alguém, né, a gente vê quais as características, né? E copiar Jesus, eu até Jesus é ser que nem ele, né? Ele é copiar, é ser o amor que ele, porque ele é um pai amoroso. Então, quando a gente copia Jesus, a gente está copiando porque ele é referência no amor, ele é referência no tratar com as pessoas, ele é referência de paz, como a gente falou, de alegria, sabe? Ele podia ter pecado quando estava aqui em forma de homem, mas ele resolveu fazer a vontade de Deus, sabe? E é por isso que ele é uma referência para nós, porque ele podia ter pecado, mas ele foi referência em tudo, sabe? Ele andou em perfeição no amor, na santidade, em todas essas áreas. Entendi. É muito interessante falar sobre isso também, do porquê copiar Jesus, que eu lembro de alguma coisa, de alguma coisa não, do dia que a Stephanie foi fazer a ministrando a palavra do Rema, na nossa última matéria. Ela falou sobre sentimentos. Verdade. E ela estava falando sobre como Jesus era, como ele se fez homem, e que ele não se fez homem só em parte. Ele não veio aqui e era um espírito dentro de uma capa. Ele se fez um homem por completo, ele tinha sentimentos, ele era de carne, ele nasceu de uma mulher, cresceu como uma pessoa normal. Ele tinha felicidade, ele tinha alegria, ele tinha tristeza, ele tinha mágoa, ele sentiu todas as coisas que os homens sentem. E isso é para mostrar que a gente não precisa ter medo dos nossos sentimentos e copiar Jesus em ter a liberdade de demonstrar eles.
E para quem Verdade. acha que eu estou falando mentira, é só você ler a Bíblia, que você vai ver que ele se entristeceu quando Lázaro tinha morrido, Verdade. porque por mais que ele tenha ressuscitado, no dia em que ele recebeu a notícia de que Lázaro morreu, ele se entristeceu com aquilo. E ele se entristeceu também, teve medo no dia antes de ser entregue. Tanto que ele foi ao monte orar, e é aquele momento em que ele fala para o pai: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for a sua vontade, faça sobre mim o que for o que deseja. Nesse momento, se você é um homem normal, uma pessoa, né? Vou falar pessoa porque homem, mulher, né? Se você é uma pessoa, você tem sentimento. Mas para algumas pessoas acham que ele não tinha essas coisas, ele era só o soberano. Gente, ele se fez homem para você ter um exemplo hoje. Ele Exatamente. se fez homem, não foi só para levar as coisas para lá, não foi só para tirar o pecado, não foi só para te dar a salvação. Foi por isso, foi sim, foi muito importante, mas foi também para colocar na palavra um exemplo vivo de como você deve viver. Exatamente. E essa parte que você falou sobre sentimentos, né? Realmente isso. Jesus veio para ser nosso amigo, né? Para falar, ó, eu me importo com você, como você disse, eu me importo com aquilo que você sente. Você não precisa, assim, né? Ser, vamos dizer assim, perfeito, né? Eu entendo, eu me coloco no seu lugar, sabe? Eu me coloco naquilo que você está passando, eu me coloco na sua dor, eu me coloco na sua família, né? Ele quis ter essa proximidade conosco, né? E isso mostra a perfeita humanidade de Jesus, sabe? Se colocar no nosso lugar. A palavra diz que a gente deve entregar o nosso fardo para ele e pegar o fardo dele para a gente. Entregar o nosso fardo pesado e pegar o fardo leve. É exatamente deixar ele se colocar no nosso lugar. Uhum. Ai, que conversa linda, gente. Eu vou ficar emocionado. Vamos lá. Qual é a importância de lembrar que Jesus era Deus que se fez homem? Lembrar a importância que Jesus era Deus. Sim. É exatamente isso que a gente falou, né? Eu até coloquei aqui um versículo que até em Hebreus 4:15 diz sobre isso, né? Que Jesus Jesus era Deus, né? Como eu disse, representa aqui na Terra. E eu queria trazer mesmo essa parte de que ele veio na Terra, né? Para falar a sua palavra, né? Para alcançar a vida das pessoas. E quando ele falava, era Deus falando. Pode parecer uma coisa doida isso, né? Mas ele era a representação de Deus. E ele veio com a palavra para alcançar a vida das pessoas, como a gente falou, para se colocar no nosso lugar, né? Mas para que a palavra viva, sabe? A palavra que salvasse, que se encontrasse nas pessoas, chegasse, né? E é isso. Ele era o verbo, né, Júlio? Exatamente, o verbo. Vamos falar de um negócio bem interessante? Eu vou fazer uma pergunta para você. Tá bom. Jesus já apareceu na Bíblia antes do momento que ele nasceu? Ó, agora você me pegou. Então, essa eu tive que estudar, essa eu estudei. Essa é boa. Não, me corrija se eu estou errada, pelo amor de Deus. Vai lá. É uma conversa, estamos conversando, tranquilo. Então, assim, pensando agora, o nome Jesus não foi exatamente relatado, mas no Antigo Testamento, né, foi falado o Messias, estava prevendo a vida dele através dos profetas, né, e dos homens. Que viria, né, um cordeiro, que iria morrer pelas pessoas, que iria se colocar no nosso lugar. Ele aparece na Bíblia
na história de Nabucodonosor. Verdade, olha, é verdade. Ele É é o quarto homem na fornalha. verdade. Essa sim, É que, verdade. é que naquele momento ele ainda era como se fosse o Verbo Sim, entrando em forma espiritual no meio dos homens para sim, demonstrar a salvação que ele traria. é Ó, verdade. Gostei. estudei com meu amigo Pedro Costeira, que é professor no Rema Brasil. Ah, vocês querem saber um pouquinho mais? Rema.org. Dá uma pesquisada. Ou o Pedro vai ter que me dar umas colas. Mas é porque eu fiquei pensando muito sobre isso. Que quando outro dia eu estava conversando com um colega e eu falei assim, cara, quem era aquele quarto homem na fornalha? Porque não era o Espírito Santo. Porque se Sim. fosse o Espírito Santo, diriam, e um Espírito apareceu. Quando é o Espírito Santo, todo mundo falava o Espírito. Também não era Deus, porque Deus não vinha até a Terra. Sim. Só sobraria ele. Só que naquele tempo ainda não tinha o nome de Jesus. Porque Jesus é o nome do homem, do verbo como homem. Então até aquele momento ele ainda era o verbo. Não deixou de ser depois, mas naquele momento ele era o verbo na terra. Ó! Uau! Aprendi muito. Verdade. Vamos lá. Me pegou, Léo, me pegou. Júlio, como a gente pode afirmar que ele era humano como os outros? A gente já Então, falou, mas eu quero ouvir de você. isso. Eu até pesquisei quem tem interesse depois, se quiser anotar, né, para ler na Bíblia depois. Em Filipenses 2,6 fala sobre isso que a gente falou, né? Que Deus enviou Jesus, né? Através de Maria, né? A gente já sabe, mas para a remissão dos pecados, né? Para que, como a gente disse, para que ele nos alcançasse, se colocasse como homem, né? Em forma de homens. E ele se esvaziou, sabe? E se esvaziou das suas vontades, sabe? Jesus como, até lembrei agora, né? Das perguntas anteriores, ele era 100% Deus, mas era 100% homem, né? Então ele tinha vontades, né? Com certeza. Até com a passagem, como você disse, de Lázaro, Jesus chorou, ele tinha sentimentos, ele era uma pessoa, mas ele tinha um propósito a cumprir. Então ele, mesmo com a humanidade dele, ele permaneceu firme naquilo que ele foi chamado para fazer, que era alcançar, morrer pelos nossos pecados, sabe? Levar todas as nossas dores, tristezas, e trouxesse paz, alegria, uma nova chance. E é isso, eu acho isso muito lindo, né? Porque é algo tocante, porque realmente Jesus, ele esvaziou das próprias vontades dele, de tudo que ele poderia também querer ser, para fazer a vontade do Pai. Isso é maravilhoso. Se alguém falar assim, você não sabe o que é homem, eu vou falar, eu sei, tá na Bíblia. Exatamente. O Novo Testamento, Tem mais? assim, Pode falar. o Novo Testamento, né? Uma das bases é isso, sabe? Imagina, se não fosse isso que Deus fez por nós. Quem seria Paulo, né? Quem seria esses homens? Quem seríamos nós, né? Mas a graça de Deus é maravilhosa, né? O amor Claramente. de Deus é maravilhoso. Eu separei mais alguns versículos também que mostram Jesus como homem. Não falando Exatamente. dos milagres, mas Jesus como homem. Porque o nosso intuito é falar dele. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade,
mas a tua. Lucas 22, 42. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí só mais um. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Tem vários outros ainda, depois se vocês pesquisarem. Se quiser também, me manda mensagem aí que eu falo, que eu tenho anotado aqui. Mas tem vários versículos. Quem fala que Jesus não era homem, era só um Deus em casca, não leu a Bíblia, cara. Eu tô falando essa frase porque eu já ouvi ela. Às vezes é abismante. A gente fica abismado em como as pessoas não acreditam na salvação que elas receberam. De Júlia. É verdade. O que ele espera de nós? Uau! Essa pergunta, né, parece ser tão simples, mas ela é tão profunda, né? O que Jesus espera de nós é que, lógico, sejamos como ele foi, né? Que sejamos pessoas que andam em fé, que andam em santidade, que andam em temor e que busquem a palavra dele, que amem ler, nem que seja um versículo, mas que busquem conhecer a vontade do Pai, sabe? Que vivam uma vida intensa de relacionamento com ele, né? A gente, como a gente acabou de falar, a gente, igual Jesus no Getsemane, né? Quando foi antes dele ser posto na cruz, né? Ele falando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que não seja feita a tua vontade, mas que seja que não que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua, né? E eu vi esse momento, foi um momento claro, né? Que ele, enfim, a gente já sabe, né? Que ele estava tendo as vontades dele, que se possível, mas eu vi um breve momento de relacionamento com o Pai, porque ele poderia muito fazer as vontades dele, mas não, ele buscou a vontade do Pai, ele foi se fortalecer no Pai, sabe? Para cumprir aquilo que ele foi feito. E eu acredito que Deus quer que a gente ande em santidade, em temor, em obediência à palavra dele. Que a gente vá com as nossas preocupações, e, como você falou, e chegue até ele, né? Tá perto de Jesus não é uma coisa difícil. A gente que coloca coisa na nossa cabeça, sabe? A gente que dificulta, mas a palavra é tão simples. Jesus é tão simples, ele é tão amável, ele quer estar tanto próximo de nós, sabe? No nosso dia a dia, nas coisas que a gente tem para fazer. Então é isso que Deus quer, sabe? Acredito que a gente ande em temor, a gente ande em santidade. Quando a gente fala de santidade, não é aquela coisa difícil, ou também só botar a Bíblia debaixo do braço e dizer, não, santidade também envolve renúncia, santidade envolve amor ao Senhor, sabe? Fugir do pecado, ter um relacionamento com Ele, e é isso. E ser como Ele é, né? Amar as pessoas, viver na paciência, no fruto do Espírito, né? Igual a gente aprende no Rema, né? Amor, paz, alegria, né? Que a gente possa ser luz também para as pessoas ao nosso redor, né? Que a gente muitas vezes pode não estar falando com a nossa boca, mas com as nossas atitudes. E é isso. Entendi. É muito bom falar sobre isso também. É bom falar sobre tudo, não adianta. Toda hora que eu for falar alguma coisa, eu vou falar isso. O que ele espera da gente? Que ele espera Peraí. de nós. Tem uma pessoa querendo dar oi aqui só pra live. Dá oi aí. Meu Deus. Lindo. Oi. Pronto. Quer participar também, né? Cada dia uma. A gente tem duas. Hoje a preta não veio e a branca veio.
Ai, meu Deus do céu. Esses filhos de quatro Toda patas, hora, né? todo dia uma delas vem. Poxa. Aí. Então, pode repetir a pergunta? Não, eu ia falar um negócio. É, Tá. a gente tem que lembrar que Jesus veio e ele foi feito homem. Ele não decidiu isso por si só. Foi a Verdade. necessidade que fez isso acontecer. O pecado das pessoas, a maldade das pessoas, as coisas ruins que tinham aqui não iam se dissolver e não iam melhorar se não fosse por ele. Ele Verdade. decidiu, como Deus, como Espírito, como Verbo, se fazer homem para vir até aqui, abraçar o mundo e nos livrar de todas essas coisas. Ele nasceu, Verdade. ele cresceu, ele viveu, ele sentiu, ele teve fome, ele teve amor, Exato. ele se machucou, ele chorou, ele se magoou, Exato. mas ele fez tudo isso por amor a nós. Então, ele só quer que você reconheça não o que ele fez, mas o motivo dele ter feito. Ele fez tudo o que fez por amor. E os principais mandamentos que a gente tem é: amem uns aos outros, ame ao próximo, ame aos seus pais. Tudo como demonstração de amor. Quando alguém te perguntar o que ele espera de você, lembra do que ele fez, lembra de como ele era, lembra que ele pede para ser imitado e também que ele pede para espalhar o amor que ele derramou em nossos corações. Não foi pingado, não foi cultivado, foi derramado amor em nossos corações. Amém. Se alguém te perguntar o que ele espera, fala que ele espera que você seja santo, assim como ele foi. Um homem santo em terra. Agora a gente é. Exatamente. Júlia, minha querida amiga, é seu esse momento. Fica à vontade para falar o que você quiser, no tempo que você quiser. Gente, já que a gente está falando sobre Jesus, né? Eu queria falar sobre isso. Eu me emociono, né? Quem não se emociona falando sobre o nosso Pai? Eu queria falar isso para vocês, né? Que vocês tenham intimidade com o Senhor, sabe? Jesus, ele quer ser seu amigo. E para vocês que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, ele quer fazer habitação no coração de vocês, sabe? Ele quer transformar a vida de vocês. Sabe que Jesus, ele é amor, é alegria. Ele não veio trazer uma religião, não. Ele veio trazer a palavra dele. Ele veio trazer a paz, a alegria, que às vezes a gente sente um vazio no nosso coração. Jesus é a resposta para todos os nossos problemas. E eu quero dizer, né, que ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer conversar. Por mais que ele saiba como foi o nosso dia, ele quer ouvir a gente. Ele quer ouvir os nossos medos, as nossas inseguranças, às vezes as nossas frustrações, as nossas alegrias, as nossas conquistas. Assim como Jesus, né? Venceu a morte. Assim como Jesus é vitorioso, nós somos como ele é, igual o Léo falou. Então, eu trago isso, sabe? Quero descobrir mais sobre Jesus. Leiam a palavra, se debrucem, sabe? Tenham relacionamento com ele. Vivam em santidade, vivam em temor, vivam em obediência, sabe? Eu até ouvia muito isso, que aonde a obediência, Deus ordena a bênção, sabe? Deus quer
isso, que a gente viva os seus mandamentos, que a gente pratique a palavra. E dizer que ele ama você, sabe? Não importa se você tem um cabelo escuro, loiro, amarelo, verde, do jeitinho que você é. Jesus ama você. Ele morreu naquela cruz não para fazer publicidade no Instagram, né? E nem naquela época tinha. Ele veio para salvar. Ele veio para amar você. Para dizer que ele é a resposta, às vezes, no meio de tanta confusão que a gente está vivendo. Ele veio trazer saúde, cura para o seu lar, para a sua família, para os seus filhos. Ele ama, ele nos ama, tanto que ele deu seu único filho, como o Léo falou aqui. E é isso, ele ama você, ele é a resposta para tudo. E é isso. Tá com o lencinho aí para enxugar as lágrimas? Ai, sim. Então tá bom. Júlio, muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo. A conversa foi curta. 40 minutos de conversa, para mim é curta, hein? Mas foi maravilhoso. Foi muito bom. Porque o conteúdo é bom. Não precisa ser o tempo. Eu agradeço o seu tempo aqui comigo, a sua disponibilidade. E eu queria só pedir para você orar para a gente terminar, então. Amém. Antes da gente orar, eu quero agradecer, Léo, pelo convite. Saiba que todo o roteiro me fez tanto pensar em crescer, né? Eu creio que o Senhor falou muito comigo. Sabe que foi um tempo de muito aprendizado com você, viu? Principalmente nas pegadinhas. E eu creio que todos vocês que assistiram, né, foram acrescentados, porque falar de Jesus é maravilhoso, né? Então vamos fechar nossos olhos aonde você estiver. Pai, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer por esse momento, assim, onde nós aprendemos mais a tua palavra, Pai. Eu creio que a gente não vai sair dessa live da mesma maneira. Aonde nós estamos, o Senhor nos alcançou. Obrigada, Pai, porque nós aprendemos mais sobre quem o Senhor é. Obrigada por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigada porque se hoje nós somos livres, Pai, nós somos felizes, temos a paz, é por causa do Senhor. Eu quero orar, Senhor, por cada um irmão, cada pessoa que está nessa live, Pai. Tendo uma noite de paz, de segurança, dormindo bem. Pessoas que não conseguiam dormir bem, Pai, dormindo. Eu creio que pela tua paz, Pai, alcançar na vida de cada família, de cada pessoa, Pai. Eu oro, Senhor, para que cada vez mais as nossas vidas, Pai, sejam um perfume do Senhor, por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Ó, André Marangoni, meu filho tem muita sorte em ter de Júlia como professora. É a mãe do meu aluno. Obrigada, aí, André. Para quem está entrando só agora, fica tranquilo. Essa live fica lá no meu perfil. Se você quiser depois, é só dar uma olhada lá na íntegra. Assiste tudo bonitinho. Eu te garanto que você não vai perder o seu tempo. Você só vai acrescentar na sua vida. De Júlia, muito obrigado, como eu já disse. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua vida, obrigado pela sua palavra. E eu tenho certeza que as coisas do Senhor na sua vida só serão acrescentadas cada dia mais. E como eu já falei, já se prepara, porque o seu projeto já vem logo. Amém. E o casamento, eu já falo, é maravilhoso. Fica tranquila que vai dar tudo certo e nada vai faltar. Amém. Obrigado. Amém. Obrigada. Então, ao encerramento. Teve abertura, agora tem encerramento. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um POV Pra Onde Vamos? Com a convidada de Júlia Buarque. Olha, de Júlia de Santa Catarina esteve aqui comigo. Então, muito obrigado. Até a terça-feira que vem com mais um POV às 8 horas da noite. Tchau, tchau.